Tá sendo condenado por um erro, por alguma influência. A gente pode até tentar fazer alguma coisa, mas só uma revolução. Se for a revolução de um homem só, a revolução de dois homens. Tinha um tempo atrás que eu estava muito mais inflamado, estava mais forte para eles. Mas agora, mais parece que o tempo passa e todo mundo fica mais bitolado. Ou a gente entra na deles ou fica a mesma coisa. Não é uma cópia, mas o instrumental, de certa forma, o instrumental sim. Eu escutei pelo menos umas 5 ou 6 músicas ali e não vi nenhuma aparência com o Joy Division. Eu vi que é a mesma essência, mas não vi nada parecido. Eu vi, cara, bastante na pegada do baixo, no sintetizador, no fundo. Eles vão mudar isso, eles não vão dizer porque eles vão mudar que eles têm o som deles, eles querem. Mas chegar ao ponto de copiar? Eles não vão ter ponto de copiar, mas eles vão tirar algumas coisas que seja o suficiente para dar essência para eles. Se é que você me entende. Mas isso aí é influência, isso é bom, isso é importante. É influências, já ouvi falar não que isso seja errado. Já ouvi falar que... Mas é muita influência. Já ouvi falar que o Renato já copiou letra, copiou, isso aí não existe. Eu já fui ver tradução, não tem nada disso, cara. Tem uma música, Ainda é Cedo, tem uma cultura parecida com o meio show. Nacional de Mármore do Starman do David Bowie. A cada vez que chega o primeiro empresário vai mudar isso, você não adianta. Como eu falei ontem, conversei com um cara lá, a gente tá fadado a ser pop, não adianta. Se a gente quer ser conhecido, a gente vai ser fadado a ser pop. Ou a gente vai ficar preso na garagem, se divertindo, se iludindo. Tem uma raridade aqui que eu acho que muita gente não conhece. Jack Solomon. Não conheço, cara. Desculpa aí, ignorância. O cara morou na rua, velho, desde os 13 anos. Tá? O cara é um dos maiores escritores norte-americanos. O cara é muito louco, né? O cara virado, assim. Ele, quando ele foi aos 38, 40 anos, ele se suicidou com uma injeção de morfina, né? O cara era muito louco. Mas os ideais dele é muito louco. É tipo a vida dele que ficou, né? Também um baita escritor, né? Também é um escritor mais da... O cara é um ermitão, né, velho? Viveu na natureza, morou vários anos na selva. Não vivia só na terra, né? E julgava toda essa vida dela de capitalismo, de consumir as coisas. É que na época também era o serviço diferente, né? Se andasse com uma calça rasgada, Deus o livre. Tem um pedacinho do poema dele assim que é muito louco. A colheita do meu dia a dia é de tão intangível e indescritível quanto o crepúsculo da noite e as matizes da aurora. O que eu tenho na mão é um pouco de poeira das estrelas no fragmento do abismo. Ele escreveu isso aí na época que ele vivia no Alasca, né? Eu sou uma cabana no Alasca. E muita coisa, eu gosto do cara que é um cara sofredor, sabe? Um cara que começou a estudar depois de velho. Totalmente contra a ideia do capitalismo ou de qualquer sistema? Na verdade ele é meio de sociedade. O Rondo já não é um cara assim, tipo, anti-sistema e tal, ele é mais um romancista, assim, um cara sofredor, né? E toda o que ele escreveu foi baseado em experiência questionando a realidade dele. Ele foi um marinheiro, trabalhou com tudo, trabalhou na lavanderia, saca? Um cara que sofreu e todas as experiências dele transformou a história. Mas aí tem uma... Nosso Brasil é governo desse jeito porque é muito grande. Muito grande. Isso é, a gente tinha que... presidente, mas é os 3 presidentes. Tinha que dividir, né?
Não, tá certo. Acho que agora não é pra todo mundo dividir. Eu acho que essa parada de dividir o sul é meu país, acho que isso daí não rola. Não, capaz porque todo mundo é brasileiro. Não, sim, mas tinha que organizar. Falou, irmão. Tudo de bom, amigo? Tudo bem, meu irmão. Astral aí. Ótimo astral, tudo de bom. Legal a filologia, cara. Boa viagem até Blumenau. Ô, valeu, gurizada. Primeira vez. Ah, meu Deus, não é possível. Aqui, ó. Minha cerveja favorita aqui, né? 20 pila. O que acha nós comprar isso aqui, ó? 1,60, tá barato. Tá? Cara, vocês se escolhem ganhando. Pouco. Kaiser não, essa aqui eu não sei. Ah, não, essa aqui não, peraí. Vou achar aqui. Não, essa aqui eu não achei. Essa aqui não tem preço. E é o bagulho do gole, cara. O gole talvez seria mais barato que ali. Peguei do gole, será que não rola? 20 pila? Olha lá onde tá gelado. 20 pila, barato, mais baratíssimo. Vamos ver. Não tem cara. Então vamos lá, então. Aqui, qual vai ser? O que deu? Mudou? 2,10? Não. Velho Barreira é terrível, não, Velho Barreira. Não, velho barreira eu não consigo nem o cheiro, cara. Eu não consigo. Isso aí só pra... Velho vomitadeiro. Ó, the cure of depression. Sim. Perder a mão. Qual foi o que você tem pra mostrar aqui, né? Muito bem. Como é que vamos fazer? Eu dou 10. Tem 10 trocado aí? Não, eu vi ali, mas eu não tenho nada, cara. Eu sei que eu paguei depois vocês ali. Vamos ver quanto é. Cara, não consigo abrir essa fala. Você tem que ver no tamanho. Não tem menos aqui, é com menos restaurante. A música brasileira, a melhor música brasileira foi feita por burgueses. E a música internacional, rock que mudou o mundo internacional, foi aquele rock feito por gente de periferia. Jimi Hendrix saiu do lixão de Seattle. Primeiro violão dele foi um cavaquinho, um ukulele que ele achou na reciclagem de Seattle. Por que em São Paulo, Rio de Janeiro, Florianópolis mesmo, por que lá não surge, por que lá não consegue surgir uma banda? Você quer dizer agora, né? Agora, hoje, por que não surge uma banda lá agora, com qualidade e que faça realmente comece a fazer uma diferença? Por que isso não acontece? Eu não sei, cara. Uma ruiva ali, mano. O Renato era isso mesmo, né, cara? Eu já tava de saco cheio, com certeza, de muita coisa, né? Ah, mas tava. O cara vivia na situação, não sei, vai saber o que acontece. Com certeza tava. Foi muito intensa, né, a vida. Aí não tinha mais o que fazer, aborreceu. Sabe que o principal vício que ele tinha era os calmantes, né? Não era nem álcool, nem nenhum tipo de droga assim, no caso era calmante, comprimido. Ele era na dele, ele disfarçava isso nas entrevistas, não parecia nas entrevistas. Eu vi entrevista dele quando em 94, quando ele já era soro positivo.
eles viram, ele pediram pra eles divulgarem a banda no canal dele, que o canal dele era famoso. Aí depois ele viu um som lá do gravado, material de gente que deu sangue pra gravar um material bom, instrumental, tipo um glam, musicalmente foda. Aí depois ele foi analisar o Supla, cara. Aí o Supla pegou e o Supla, eu gosto do instrumental do Supla. Ele tem os defeitos dele de ser daquele jeito lá, né? Filho da Marta Suplicy, pá, o cara é burguês, tem as paradas dele, tem. Mas o instrumental dele já foi suficiente pra me agradar. É o meu gosto, cara, porque também todo mundo tem gosto. A gente não pode querer enfiar gosto na cabeça desse cara. Yeah.